quinta-feira, 20 horas, que também fica disponível no YouTube, @Ética e Felicidade, e também no Instagram, @Ética e Felicidade. A gente sempre aguarda alguns instantes para que as pessoas possam se conectar. Estou vendo aqui que várias pessoas já entraram. Muito boa noite para quem está ao vivo e para quem está vendo o vídeo gravado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. O tema de hoje é o amor. Vamos filosofar um pouco sobre esse sentimento tão desejado e tão buscado por qualquer ser humano, que é o amor. É uma live breve, em que eu trouxe uma reflexão sobre a origem do amor e como que o amor é a solução para o nosso desamparo na vida, mas vocês fiquem abertos para fazerem perguntas que podem enriquecer aí o nosso debate, a nossa contribuição. Bom, o primeiro ponto é que o amor nasce da carência. Ele nasce de uma falta. Quem é completo não ama. Isso é curioso porque a gente sempre vê o amor como uma plenitude. E não. O amor ele é natural, ele é originário, né? Natural no sentido assim, ele nasce da carência do ser humano. Pesquisando o dicionário de símbolos do Chevalier e o Gerbrand, vou trazer aqui para vocês um mito órfico, a cosmogonia órfica, que fala da origem do mundo, traz a seguinte mitologia. A noite e o vazio estão na origem do mundo. A noite gerou um ovo, do qual sai o amor, ao passo que a terra e o céu são formados das metades da casca partida. Ou seja, você tem um ovo, esse ovo se abre, do vazio de onde está esse ovo, né, do espaço oco, sai o amor, que traz essa ideia de que o amor nasce também do vazio, e essas cascas vão formar o céu e a terra. E a ligação do céu e da terra é o amor, é o que une. Então, toda simbologia, toda simbolização sobre o amor vai sempre trazer a ideia de que o amor é uma ligação. É aquilo que te liga a algo ou alguém. E liga os opostos. O céu e terra, o yin e o yang. Faz parte do amor essa compreensão simbólica da coincidentia contradictorium, ou seja, da união dos opostos. Então o amor, toda a sua conceituação filosófica e mitológica e simbólica é ligada às palavras de união, unificação, ligação. Tá? Então, se eu preciso me ligar, é porque eu me sinto desligado. Então, a base do amor, assim, a origem do amor é o nosso desamparo. Não haveria amor se não fosse a falta. É a falta que origina o meu desejo de estar ligado a alguém. O amor é uma ligação com o outro, mas nem toda ligação é o amor. O amor é a forma de ligação mais elaborada, mais sofisticada, mais civilizada. Um pouco disso que a gente vai trabalhar hoje. Essa ideia de que o amor nasce da carência e da falta, ela é muito interessante porque, e é uma ideia grega, para os gregos, Deus não é amor. Porque se o amor nasce da falta, Deus não pode desejar. Todo desejo nasce de uma carência, e Deus é pleno. E o que é pleno não deseja. O conceito aristotélico de Deus é que Deus é um motor imóvel. Como pode existir um motor, ou seja, aquilo que gera movimento, sem se mover? Em um carro isso seria impensável. Como ter um motor que está lá gerando movimento, mas ele não move, ele é imóvel.
E é justamente essa a ideia dos gregos. Quer dizer, Deus é uma perfeição tão absoluta que gera atração para o imperfeito. Então nós, imperfeitos, nos movemos em direção a Deus porque queremos essa perfeição. Então Deus é um motor, porque gera movimento em nós, em direção a Ele. Mas Ele mesmo não se move. Essa é a ideia de Deus como um motor imóvel. Então Deus não nos ama, porque Ele é pleno, Ele é total. Somos nós que desejamos ser amados. Somos nós que desejamos a ligação para diminuir a nossa sensação de desamparo, nossa sensação de carência. Existem várias formas da gente se religar. Por isso o amor vai estar sempre associado a algo espiritual, religioso. Religião vem de uma palavrinha grega, ligare, e re é de novo. Religare é ligar de novo. Então essa religação, que é o que se busca com a religiosidade, daí vem a palavra religião, é o desejo da gente se conectar a uma origem da qual nós fomos desligados ao nascer. O símbolo mais evidente é o corte do cordão umbilical, que era o fio que nos unia à matriz mãe, onde nós estávamos ligados e tínhamos tudo o que necessitávamos automaticamente. Ao nascer, nossa vida é uma vida de extrema carência, né? Até uma certa dificuldade de se defender do mundo num primeiro momento, daí a necessidade da gente ser envolvido por quem toma conta da gente, senão a gente morre. Geralmente é a mãe que faz esse papel, pelo menos na nossa cultura. Então, ao nascer nós somos desligados, estamos desamparados. A sensação é tão desagradável que assim que a minha memória permite que eu perceba que existe um objeto ao qual eu possa me ligar, eu vou querer me ligar a ele. Então a criança gruda na mãe assim que ela percebe que a mãe pode ir trabalhar, que a mãe pode faltar. Uma primeira forma de ligação é o medo. Quer dizer, o medo do abandono faz eu me submeter àquela pessoa. Há muitos relacionamentos amorosos que são baseados no medo. Muitos relacionamentos que você se submete ao outro porque você tem medo de ser abandonado. Você obedece, você cede, você abre mão da sua pessoa, da sua individualidade, porque você quer que o outro goste de você. A sua dependência do outro é tão forte que o seu não vai significar o risco do outro não te querer, o que te levaria ao desamparo. Então, eu me submeto. Não é amor, é uma dependência psíquica, que é diferente do que nós vamos chamar de amor. Mas é uma forma de ligação submissa, eu diria até masoquista. A gente fala assim, é a pessoa que está num relacionamento que não faz bem para ela, mas ela não consegue ficar sem aquele relacionamento, porque ela tem medo de sentir o vazio da vida. A segunda forma de ligação é pela raiva, que também é uma ligação. Quando eu tenho raiva de alguém, eu me valho desse sentimento para me ligar à pessoa. Existe um ditado que diz, fale mal, mas fale de mim. Ou seja, eu me conecto à pessoa pelo ódio. Então eu estou o tempo todo pensando naquela pessoa. Às vezes eu quero até maquinar uma vingança. Isso me faz ficar ligado à pessoa. Me lembro de um filme, baseado até em uma história verídica, não vou recordar o nome, o título do filme, se alguém puder me ajudar aí e tiver visto na Netflix. É um filme italiano, começa a primeira cena, umas pegadas entrando num hotel muito luxuoso, se dirigindo à suíte presidencial, e aí depois só mostra uma pessoa morta e uma bota pisando no sangue da vítima. E depois essa pessoa sai da suíte presidencial, desce ao hall do hotel e assenta.
E aí a atendente do balcão lá vê a pessoa e as marcas de sangue, pergunta se está tudo bem. Ele diz: eu matei um homem na suíte presidencial e estou aguardando a polícia. A mulher liga para a polícia e aí se desenrola a trama, ou seja, era uma vingança. E no decorrer da história, eu não quero aqui dar o spoiler porque o filme vale a pena ser visto, a pessoa tem um defensor público que acaba tendo muita chance de absolvê-lo. E antes da absolvição, assim, antes do último julgamento, o advogado fala: eu acho que nós vamos conseguir se safar dessa, conseguir levantar as provas de que você não pode ser preso. E aí ele se suicida na cadeia. Ou seja, o que o ligava à vida era a ideia de vingança. Sem aquele vínculo, sem aquela ligação, ele não sobreviveria. Então, muitas vezes, o ódio, a vingança, a raiva de alguém, a perseguição a alguém, é o que mantém a pessoa livre desse desamparo. Depois existem outras formas de ligação, que a gente poderia chamar assim de um falso amor, que é aquela ligação interesseira, em que o filme Thaís está me lembrando, chama-se Caso Collini. Muito interessante para ver assim como que patologicamente você precisa da ligação pelo ódio para você ter um sentido para a sua vida. Caso Collini, é um caso verdadeiro, um filme que se passa durante, depois dos pesadelos, uma consequência, se não me engano, da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra, eu acho que é da Primeira Guerra. É um filme italiano, né? Italiano. O falso amor é aquela forma diversificada de você ter vínculos com o outro, de você se ligar ao outro de uma forma que pode ser ora fingindo amor, ora se fingindo mágoa. Você diversifica para ter ligações, só que assim, eu me ligo para que o outro se ligue a mim, mas eu também não me comprometo com aquela relação. É uma relação assim, eu estou com você, mas posso não estar. É uma ligação conflitiva para a pessoa. Ela não abraça aquele vínculo de uma maneira autêntica. Por isso é chamado de um falso amor. Então veja que são formas de ligação que na maioria da literatura musical sertaneja, da sofrência ou da literatura dos romances, a gente chama de amor. E isso, nós vamos ver aqui, não é o amor verdadeiro. Isso são ligações com objetos que a gente deseja. E não necessariamente o objeto que a gente deseja é um objeto amado. É um objeto apenas para me livrar da sensação de abandono, de desamparo, que é natural em todos nós. Então, uma das chamadas que eu fiz para essa live é que o amor começa tarde. É uma frase do Carlos Drummond de Andrade neste poema, que tem esse nome. O amor é privilégio de maduros, ou seja, o amor precisa ser aprendido. Ele é algo que advém com a maturidade. Então, isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Por enquanto, a ideia-chave para quem está chegando agora é a ideia de que o amor nasce da carência e da falta. Ou seja, não existiria amor se nós não precisássemos do outro. Esse é um primeiro princípio. Se o amor nasce da falta, eu vou precisar elaborar a minha carência para saber me relacionar de uma forma civilizada e não de uma forma misturada com o outro. Não poderia dizer que entre tapas e beijos eu sigo te amando. Isso não existe, não seria amor, né? Eu abandono a pessoa, depois eu amo, depois eu abandono, depois eu amo e dizer que eu amo. Então todas as músicas da sofrência e tudo que a gente chama de amor não é o amor que do ponto de vista filosófico a gente definiria como aquela atitude, né, de devoção a alguém que você quer bem. Então eu vou fazer aqui uma analogia para que vocês compreendam. Eu estou aqui
envolvido por um útero. Quando eu nasço, eu perdi esse invólucro materno. Eu estou aqui, né, e a mãe aqui. Eu estou só. E aquele vínculo que me unia, que era o cordão, cortou. Perdi o cordão. Então, essa vontade de ter alguém perto, é essa carência de não me bastar sozinho, a origem do amor. O medo é quando eu grudo em alguém, como um molusco gruda na casca do navio, para eu não me sentir só. Então, não me deixe só, eu tenho medo do escuro. É aquela música. Se o outro for, né? Ou o nosso saudoso Belchior, né? Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Né? Então, quer dizer, o meu medo era tanto que eu falei assim, me dá a mão aqui para eu não sentir que eu estou sozinho. Esse vínculo é uma ligação, mas ainda não é amor, é o medo. Quando eu brigo com essa pessoa a qual eu me liguei, é a raiva. Eu fico assim, o que você está fazendo aqui do meu lado? Eu não quero você. Né? Quer dizer, então eu faço questão de falar para esse vínculo que eu não quero ficar com esse vínculo. Eu dependo para falar que eu não dependo. É o vínculo da raiva. No momento em que eu percebo que de fato não adianta, eu sou eu, o outro é o outro. E a única forma de eu lidar com o meu desamparo é me educar para conviver. Assim, poxa, eu dependo desse aqui. Eu quero me ligar a essa pessoa. Mas eu não posso me misturar a ela, porque eu tenho a minha identidade. E mesmo que ela queira se misturar a mim, eu preciso me defender. Eu vou amá-la. E isso vai exigir que eu reconheça o outro como diferente de mim. Enquanto eu quiser que o outro seja o que eu quero, não existe amor. Então, geralmente as pessoas buscam um parceiro, buscam um namorado, um casamento, como se fosse o outro sexo, ou o mesmo sexo, dependendo, de acordo com a liberdade da pessoa, igual a você. Eu quero alguém que tenha os mesmos gostos que eu, que goste das mesmas coisas, que tenha os mesmos desejos que eu, para facilitar a convivência. Isso não é amor. Isso é o desejo de resolver simplesmente o meu abandonismo. Ou seja, de eu não ficar só. Então, se eu me ligo àquela pessoa e essa pessoa é diferente, primeiro eu vou respeitar a diferença. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o outro não vai ter que ser do jeito que eu quero. O outro é o que é. E se eu quero conviver, eu tenho que aprender a envolvê-lo naquilo que eu quero, de forma a ele querer ser minha companhia. Então, o trabalho é todo meu de eu ter a companhia que eu quero me devotar. Então, não é algo que eu procure para eu receber. O amor não é isso. O amor é algo que eu procuro porque eu me gratifico com aquela convivência e quero me devotar. Ou seja, o amor vai exigir, então, que eu seja capaz de entender que o outro é outro. Por isso, como diz o Drummond, o amor é privilégio de pessoas maduras. Então, olha que interessante. Só é capaz de amar a pessoa que é capaz de lidar bem com o seu sentimento de desamparo. Se o amor tem origem na falta, eu só sou capaz de amar alguém se eu me apropriei da falta. Como diz o Drummond em outro poema, né? Essa carência apropriada. Quer dizer, eu já me apropriei da minha carência. Eu desejo estar com a outra pessoa e é bom estar com a outra pessoa. Mas se ela me faltar, eu me equilibro. Ou seja, eu não estou ali me apoiando no outro, se o outro faltar, eu caio. Não. Eu sei que eu quero me ligar. E se o outro faltar, essa ligação continua dentro de mim. Então, quando eu coloco o amor no objeto amado, então é porque eu sou incapaz de amar. É como se eu falasse assim, eu casei com uma pessoa porque eu o admirava, ou a admirava, ela deixou de ser o que eu admirava, então não me interessa mais.
eu confundi a ideia de que o amor não está no objeto, ele está em mim e é dirigido para um objeto. Ou seja, eu acho que é o outro que vai me satisfazer. Se eu abandono aquela relação porque o outro me frustra, eu vou buscar a mesma coisa em outra relação. Então, não adianta, seria assim um erro eu não entender que o amor está dentro de mim. Ah, então você não ama o outro? Ora, você amar o outro é como a gente fala, mas o outro é outro. Você nem sabe se o outro te ama. Amar o outro é eu amar o que eu sinto pelo outro. Essa capacidade de você se gratificar com a ligação que você estabeleceu pelo outro. E isso é o que permite você amar alguém que não retribui. Eu posso amar e não ter nenhuma retribuição do outro e ainda assim me gratificar. Por quê? Porque se eu amo o objeto como ele é, eu vou aceitá-lo como ele é, mesmo que ele não seja capaz de ter a mesma grandeza do vínculo que eu tenho, mesmo que ele esteja comigo por medo, por raiva ou por um outro motivo. Né? A Ana está dizendo, é uma via unilateral, exatamente. O amor parte do eu para o tu. Quando eu fiquei noivo da Thaís, quem eu agradeço tardiamente aí por ter dado o nome do filme italiano, O Caso Collini, que eu citei, né? O padre virou para a gente assim, numa conversa, quando a gente estava escolhendo o Frei Ari para rezar o nosso casamento, e aí ele falou assim, o amor de vocês é lindo. E aí, como ele era filósofo, dava aula para o Instituto Marista, onde eu fui professor com ele, eu disse, Frei Ari, tem um erro filosófico na sua fala. Não existe o amor de vocês. Se existem, são dois amores. O meu por ela e o dela por mim. Mas o amor não é uma via de ida e volta. São dois amores. Né? Tanto é que um pode deixar de existir ou me abandonar e o meu amor continuar existindo. Então, não tem jeito. Quando eu acho que o amor é uma via de mão dupla e o outro me falta, então eu fico faltando um pedaço. Então eu não estou inteiro amando o outro ser inteiro. Eu estou achando que eu encontrei a metade da laranja, a tampa da panela. Né? Então pensar que eu e o outro somos carne e unha, alma gêmea, bate coração, é um equívoco, porque o outro é livre para ser quem ele é. E se eu não amá-lo como ele é, não é amor. É como eu gostar de uma pessoa de 1,60 m e falar, eu te amo, mas eu queria que você tivesse 1,70 m. Então não é de você que eu gosto. Eu te amo, mas eu queria que você não gostasse de futebol. Eu te amo, mas acho que você perde um tempo danado no salão e eu não gostaria que você tivesse essa preocupação de passar um sábado inteiro num salão fazendo cabelo, unha e maquiagem, o que for. Ou seja, é um desrespeito à liberdade do outro ser quem é. Ah, então amar é muito difícil. Não. Amar é uma aprendizagem que pode ser ensinada, inclusive. E ensinar essa capacidade de amar é ensinar a pessoa a lidar com a sua dependência. É ensiná-lo a ter mão do seu sentimento de desamparo, do seu sentimento de abandono. Marcelão Patrus Pimenta, e a questão da reciprocidade? Marcelo, embora você ache que eu sou mais bonito ao vivo do que nas lives, é o que eu estava dizendo, não há reciprocidade. Existem duas mãos, você não pode contar com o amor do outro. São dois amores. O amor não necessariamente é recíproco. Né? Você só sabe do seu sentimento, do outro você nunca vai saber. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu deixo aqui o espaço para que vocês comentem, compartilhem, me acionem, para que a gente possa prolongar essa conversa. Até a próxima live.